Se você tem um bebê em casa que tem poucos dias de vida ou poucos meses de vida e ele chora muito, ele sofre muito com gases, com dilatação abdominal, disquesia, fique aqui que esse vídeo pode ser muito importante para você. Ele vai te ajudar muito. Eu não estou aqui no lugar de fala de uma profissional da área, mas eu estou aqui no lugar de fala de uma mãe que passou por isso e que tem a minha experiência para compartilhar contigo de forma que possa te ajudar a identificar algo que pode melhorar muito a qualidade de vida do seu filho e a sua também. Eu estou aqui para falar sobre a APLV. Muita gente aqui não sabe o que significa APLV, mas APLV é uma abreviação para alergia à proteína do leite de vaca. E a minha filha teve a APLV nos primeiros meses de vida dela. Ela sofreu muito com gases, disquesia, dilatação abdominal, chorava muito, ela defecava muito mais do que era o esperado, então ela tinha essa alergia. E eu só consegui identificar quando ela já tinha completado um mês de vida. Então, o meu primeiro mês de vida, o meu primeiro mês com ela, foi de muito sofrimento, de muita angústia, porque ela sofria muito, ela fazia uso da simeticona quase que diariamente e eu não sabia o porquê que ela sofria tanto, com tantos gases e com tantas cólicas abdominais. Ela chorava muito, então era muito cansativo para mim também, né? Porque o puerpério já é um momento muito difícil e você ter ali uma criança que ela não se acalma, que ela está em constante sofrimento também não ajuda em nada. Então, pesquisando, né, o que poderia ocasionar esse choro excessivo, essa quantidade de gases excessivas, eu comecei a identificar outros sintomas que ela tinha que provavelmente indicavam que ela poderia ter a alergia à proteína do leite de vaca e entrei em contato com a pediatra que fazia o nosso acompanhamento, porque a minha filha ela fez acompanhamento até os 7 meses de vida, todo mês, né? Só que aí, quando ela completou 7 meses de vida, nos mudamos de cidade e aí deu uma desorganizadazinha na nossa rotina. Também onde moramos hoje não tem assim muitos especialistas disponíveis, mesmo que para consultas particulares. Então houveram aí alguns empecilhos que fizeram que esse acompanhamento mensal fosse pausado, mas ainda assim, volta e meia, eu tô sempre fazendo acompanhamento com ela. Hoje a minha filha já tem 2 anos e 4 meses, graças a Deus. Mas enfim, sem fugir do assunto, né? Ela sofria muito quando ela tinha 1 mês de vida e eu sofria junto com ela, né? Porque eu via minha filha chorando com muita frequência, ela gorfava com muita frequência, ela tinha gases demais, ela ficava com a barriguinha distendida, ela defecava muito. Ah, mas é normal, o bebê recém-nascido ele defeca muito mesmo, porque ele mama muito, então tem que sair muito, né? 8, 10 vezes no dia é considerado normal. Porém, quando eu descobri a APLV e eu mudei 100% a minha dieta, também diminuiu drasticamente a quantidade de vezes em que ela defecava. Existem aí algumas suposições dos profissionais da área que estudam sobre essa condição, que eles supõem, não é comprovadamente comprovado, que realmente tem a ligação, mas eles têm sim uma grande dúvida, uma grande suspeita de que tem uma ligação direta com a via de parto. Ou seja, a criança que nasce de via cesariana tem uma probabilidade maior de desenvolver a alergia à proteína do leite de vaca. Principalmente porque nós sabemos que, de acordo com as perfeições divinas, né, que criou o ser humano, a mãe, no momento do parto, ela oferece ali vários tipos de proteção para o seu bebê quando ele passa ali pelo canal vaginal. Então, quando o bebê nasce de via cesariana, ele não tem contato com essas proteções, digamos assim. Eu estou usando aspas e fazendo assim porque, como eu falei, eu não estou aqui no lugar de fala de uma profissional. Eu estou aqui no lugar de fala de uma pessoa comum que passou por essa situação e que estudou, pesquisou muito sobre para poder entender também, né? Então, o bebê que nasce de forma cesariana, ele não tem contato com muitas dessas proteções que o organismo, o corpo da mãe, produz para promover ao bebê. E existe também uma outra suspeita grande de que pode ter uma grande ligação com o primeiro contato com o alimento do seu bebê. Então, se no primeiro momento ali o seu bebê não teve contato
o esperado, né, com o colostro, que é aquele primeiro leite materno, aquele que vem bem grossinho, cheio de vitaminas, de nutrientes, aquele que vem amarelinho. Então, se o seu bebê ele não teve contato o tanto que se deve ser esperado, né, com o colostro, e ele também fez uso de fórmulas já ali nos primeiros momentos de vida dele, também pode ser sim um grande influenciador para o desenvolvimento dessa alergia. Mas eu volto a afirmar, eu não estou aqui no lugar de fala de um profissional, tá? Pesquise, isso aqui é um vídeo informativo, lhe contando o que eu passei, para que talvez você identifique aí alguns sinais de alerta na sua criança e possa procurar a ajuda de um especialista, de um médico que possa sim diagnosticar a sua criança se ela tem ou não a APLV e como você vai ajudar a amenizar o sofrimento da sua criança, porque realmente, gente, é um sofrimento muito grande, não é à toa que a criança chora muito, ela fica com a barriguinha distendida demais por conta da quantidade excessiva de gases, ela defeca com maior quantidade, ela gorfa muito e em casos extremos e severos pode até ferir ali a flora intestinal do seu bebê, ele pode defecar sangue, e enfim, pesquise muito bem antes sobre a APLV, identifique aí os sinais de alerta que seu filho pode estar emitindo para você e procure a ajuda de um profissional. Os sintomas que me fizeram suspeitar de que minha filha tinha APLV. O primeiro de todos foi o choro excessivo. Segundo, muitos gases, como eu já falei aqui no vídeo, ela fazia uso da simeticona praticamente diariamente, porque se eu não desse a simeticona ficava mais impossível ainda lidar com os choros e os desconfortos dela, então eu sentia que a barriguinha dela estava sempre muito distendida por conta dos gases excessivos. Ela defecava muito, nas fezes dela vinha uma espécie de muco, é como se fosse um catarro, algo assim bem visguento, sabe? Era um muco mesmo. Isso aí também é um dos sintomas de quem tem APLV, né? Ela não defecava sangue, graças a Deus não tinha rastro de sangue nas fezes dela, pelo menos não eram visíveis, graças a Deus. Ela gorfava muito também, então foram basicamente esses 4 sintomas, né? Choro excessivo, gases excessivo, o muco nas fezes e muito gorfo que me fizeram suspeitar da APLV. Eu entrei em contato com a pediatra que fazia o nosso acompanhamento, expliquei para ela todos os sintomas que me faziam suspeitar e aí ela me instruiu a fazer um teste de 1 semana onde eu ia suspender todo e qualquer alimento à base de leite de vaca da minha alimentação. A minha filha, ela fazia a amamentação exclusiva, né? Ela não tomava fórmula, ela não tomava suco, não tomava chá, porque eu sei aí que ainda hoje tem muitas mamães que oferecem, né, água, suco, chá para os seus bebezinhos pequenininhos. A minha não, a minha era amamentação exclusiva. Ela não consumia mais nada que não fosse o meu leite materno, né? E aí a pediatra me instruiu a tirar 100% durante 7 dias todo e qualquer alimento que pudesse conter leite de vaca. Gente, é realmente muito difícil você fazer essa dieta, porque aí é que cai a ficha de que tudo hoje tem leite, tá? Eu não podia comer um pão, eu não podia comer bolo, eu não podia comer um biscoito, eu não podia comer até algumas coisas assim, feitas, né, com manteiga, com margarina, um purê, queijo, iogurte. Nada que pudesse ter rastro de leite, porque eu tinha que tirar mesmo 100% para que eu pudesse ter certeza de que o teste ia ser eficaz, né? Então, eu tirei e no 3º dia a minha filha já estava outra criança. Ela já não chorava mais com tanta frequência, ela não defecava mais durante a noite, a madrugada ela não defecava, durante o dia diminuiu também em grande quantidade a quantidade de vezes que ela defecava. Ela fazia ali, sei lá, 4, 5 vezes no máximo, para uma criança que fazia 8, 10 vezes ou mais, então diminuiu drasticamente. O gorfo dela também praticamente desapareceu. É claro, né, que bebezinho ele gorfa, né? Mamou demais, vários fatores aí fazem com que o bebê gorfe um pouquinho, né? Então assim, mas diminuiu drasticamente também. Os gases, eu praticamente não usava mais a simeticona. Praticamente não, gente, eu realmente não usava mais a simeticona.
Que mais? A barriguinha distendida, que normalmente era por conta dos gases também, né? Não existia mais. E o muco nas fezes também desapareceu. Tudo isso, gente, já no terceiro dia de teste. Já no terceiro dia, todos os sintomas possíveis desapareceram ao mesmo tempo. Então, isso pra mim foi uma confirmação de que ela realmente tinha alergia à proteína do leite de vaca. E a instrução que a médica me deu foi: faça o teste durante 7 dias, veja se o seu bebê vai apresentar alguma melhora e no 8º dia você vai ali consumir uma quantidade considerável de leite, né? Ou um copo de leite puro, um copo de iogurte, consumir queijo, algo assim que seja uma grande concentração de leite, né? Para você fazer o teste se o seu bebê vai ter ali alguma reação negativa depois desse tempo todo sem contato com o leite de vaca. Mas já que no terceiro dia a minha filha tinha apresentado tanta melhora, eu simplesmente não quis fazer o teste de introduzir novamente o leite de vaca na minha dieta para poder ver se ela ia sentir alguma reação, porque para mim já havia sido muito claro de que realmente tinha ligação com a minha alimentação, com o consumo do leite de vaca. Então eu não fiz esse teste e eu admiti que ela tinha APLV e fiquei nessa dieta durante uns 70 dias mais ou menos, porque a instrução, né, conforme fomos indo para os próximos acompanhamentos com a médica, a instrução que a médica me deu foi de fazer este reteste depois que ela completasse 3 meses de vida. Existe aí uma tabelinha que diz que uma grande porcentagem das crianças perde, né, essa alergia aos 3 meses de vida. Ou seja, essa alergia, mais ou menos, né, eu vou falar aqui de forma bem popular, é como se o organismo ele não conseguisse digerir a proteína que tem dentro do leite. Tá? Então, gente, a proteína é totalmente diferente da lactose. A lactose é o açúcar do leite. E a proteína é como se fosse ali parte das células tronco mesmo do leite. Não tem como ser separado. Por isso que você tem que eliminar 100% todo e qualquer rastro de leite de vaca da sua alimentação. É tanto que eu falhei aí durante esses 65, 70 dias que eu fiquei nessa dieta, porque eu consumi um biscoito recheado, inclusive, que estava lá 0 lactose, e eu não me atentei, isso foi logo no início, que a lactose era uma coisa totalmente diferente da proteína do leite. E quando eu consumi, a minha filha sentiu todos esses sintomas novamente, principalmente os gases. Então, mesmo que eu não tenha feito o reteste, né, ao 8º dia, quando a médica me instruiu, mas eu cometi esse erro aí que realmente confirmou, né, de que ela realmente tinha a alergia à proteína do leite. Fica assim meio confuso a ordem cronológica, porque eu não faço o roteiro, tá? Mas eu acho que dá pra você entender sim como é que foi a minha experiência. Quando ela completou 3 meses de vida, que eu fui lá pra consulta, a médica falou que agora era o momento de fazer o reteste, porque a maioria das crianças, aos 3 meses de vida, o organismo se desenvolve e começa a digerir a proteína. Existe uma segunda grande porcentagem de que vai até os primeiros 12 meses, né, até completar 1 ano de vida. E aí depois uma quantidade bem menor que vai até a primeira infância, ali os 3, 4 anos mais ou menos. Uma quantidade muito menor ainda que vai até a segunda infância, pré-adolescência. E uma quantidade muito pequena, mas existente, que vai até o fim da vida, né? Até a vida adulta. Então, ela me instruiu aos 3 meses de vida fazer o teste, né? Ingerir em grande quantidade o leite para poder ver se ela ia apresentar alguma reação. Se não apresentasse, eu ia poder ingerir novamente, né, gradualmente ali na minha dieta o leite de vaca, como numa dieta comum, né, sem excessos e sem também privações, digamos assim.
quando a minha filha completou 3 meses e 10 dias, 3 meses e 15 dias mais ou menos, eu fiz o reteste e graças a Deus ela não apresentou nenhum sintoma dos que ela apresentava quando ela ainda tinha 1 mês de vida. Então foi confirmado, né, de que o organismo dela tinha amadurecido e aí então ela já conseguia digerir a proteína do leite da vaca. Mas foi um período muito difícil para mim, porque, como eu falei, né, tudo tem leite. Então você vai numa festinha de aniversário, você não pode comer um bolo, você não pode comer um doce, até um salgado, porque muitas vezes na massa do salgado também vai leite, alguns recheios. Então assim, é realmente muito difícil, muito desafiador, mas era muito mais desafiador ver a minha filha passando por aquele sofrimento, né, chorando muito, sofrendo com muitas gases, com muita cólica. Eu faria novamente tudo da mesma forma que eu fiz. Eu só me arrependo de não ter estudado e pesquisado sobre essa condição antes, porque talvez se eu já soubesse ali enquanto eu estava grávida ou logo nos primeiros dias de vida dela, eu pudesse ter identificado e ter começado a minha dieta ainda antes, né, para ter evitado que ela passasse esse primeiro mesinho de vida dela sofrendo tanto com muitas gases e desconforto abdominal. Então, este vídeo aqui não é para lhe incentivar a diagnosticar por si mesma, né, se o seu filho tem APLV ou não, mas para te incentivar a olhar e analisar os sintomas e as informações que o seu bebê passa para você, para que você possa listar aí, né, algumas dessas complicações, alguns desses sinais e apresentar ao médico pediatra que faz o acompanhamento da sua criança e perguntar o que ele sugere que você deva fazer para identificar, ajudar e auxiliar a sua criança nesse momento. O sofrimento não é só da criança, também é da mamãe que vê o seu bebê passando por todos esses desconfortos e não pode ajudar, não pode fazer nada. Então agora que eu te dei essa luz, talvez você possa procurar ajuda médica e realmente entender se o seu bebê pode ou não ter APLV e o que você pode fazer para ajudar a ele passar por esse momento tão complicado sem tanto sofrimento. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, de verdade mesmo. Eu gostaria muito de ter encontrado um vídeo como esse logo quando eu estava desconfiando da APLV, porque a maioria dos conteúdos que eu achava sobre a APLV eram cursos pagos, né? Tinha que pagar, comprar ali algum curso. Eu não tinha condições na época de comprar para poder entender receitas, dietas e tudo mais, como identificar. Então eu fui mesmo pesquisando, lendo um artigo e outro e entrando em contato principalmente com a pediatra que fazia o nosso acompanhamento. Então talvez, né, se eu tivesse visto um vídeo assim que falasse, né, um pouco mais claramente, abertamente, numa linguagem bem popular, fosse mais fácil ainda de ter identificado essa condição na minha filha logo no início. É isso, um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.